Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu lhes trago o nosso Vale a Pena Não Jogar, a nossa análise, o nosso review. E a bola da vez é o Far Cry New Dawn. Como sugere o nome, ele é os próximos acontecimentos do Far Cry 5. Então, o objetivo desse jogo é fechar a história do protagonista e do vilão do jogo anterior. Bom, vamos começar por aí. O jogo é interessante, o início dele te prende, você acha interessante, a apresentação das novas vilãs do jogo, que são duas gêmeas, é muito empolgante, é interessante. Os novos NPCs parecem serem legais, são linkados aos NPCs do jogo anterior, e você começa realmente a achar o jogo interessante. Mas infelizmente, vamos parar por aqui. Infelizmente a Ubisoft desenvolveu muito mal esse jogo, tá na cara que ele foi desenvolvido corrido, tá? Precisava de mais tempo de desenvolvimento. A história que eles criaram, uma história que ela começa boa, chega na metade do jogo, ela se torna muito ruim, rasa, NPCs, você não tem envolvimento nenhum com os NPCs, o jogo não te prende aos NPCs, as missões principais junto com os NPCs são escassas, tá? E a forma que eles utilizaram, que eles empregaram as novas vilãs, na minha opinião foi fraco, foi mal aproveitadas, elas basicamente nem aparecem no decorrer do jogo, elas aparecem muito pouco. Porque uma das coisas interessantes de Far Cry é você interagir com os vilões. Os vilões realmente armarem para você durante o jogo, você ter um envolvimento maior com os vilões. Isso aconteceu desde o Far Cry 3 com o Vaz. E o jogo, a franquia tentou fazer isso ao longo do tempo. Então assim, os NPCs também é um ponto forte de Far Cry. Nesse jogo foram muito mal aproveitados. Basicamente você não tem envolvimento quase nenhum com os NPCs, o que é uma pena mesmo. Tá, eu achei isso muito zoado, então me frustrou bastante a questão da história do jogo e principalmente o desfecho do vilão. Estamos aí na nossa base, tá? Eu vou comentar uma coisa com você sobre isso. Você tem que evoluir a sua base, então à medida que você avança no jogo, você vai recolhendo recursos e você vai melhorando a base, você vai conseguindo comprar armas e agora o jogo tem uma pegada muito de RPG, onde as armas têm levels, têm níveis que causam cada vez mais danos. Então você tem o nível 1, 2 e 3 e especial. Eu zerei o jogo, para zerar o jogo eu vou deixar uma dica, você vai precisar do lançador de serras, nível 3 no mínimo, e você vai precisar também da 12, são duas armas que é mais tranquila, na meu ver, para você vencer as vilãs no final do jogo. Sem essas armas você não vence. E vai uma crítica minha com relação a isso. Você pode comprar com o dinheiro vivo créditos para você conseguir armas especiais e até upgrades, e não façam isso porque não vale a pena. Comprando com dinheiro você ganha crédito para trocar em materiais ou até mesmo em armas especiais, mas não faça isso. A cartografia, desenvolve ela no jogo porque ela revela onde que estão os itens do mapa, e isso é muito útil mesmo, e agora mesmo eu vou falar mais a respeito. O mapa também, quando você coloca o zoom, ele te mostra onde mais ou menos você encontra os recursos que você vai precisar para conseguir novas armas e para fazer upgrades na sua base, na sua vilazinha fechada ali. O jogo tem os postos avançados que nada mais são do que bases do inimigo, onde a gente consegue capturar e ganhar recursos. E você pode recuperar novamente essa base, tá? E ganhar mais recursos ainda, e vai ficando cada vez mais difíceis esses postos avançados. Então tem nível 1, 2 e 3. Bom, e o que eu achei? A minha crítica é o seguinte, essa questão RPG de ser estragou a minha experiência, na minha opinião, porque assim, o jogo começa legal, te apresenta os novos vilões, alguns novos NPCs que são presos aos NPCs do jogo anterior, isso é legal, você começa a se envolver, começa a achar interessante, ou você vai resgatando alguns NPCs que estão pedindo socorro, beleza. Mais ou menos o que acontecia em Far Cry 5, aí tudo bem. Mas o que eu não curti com relação ao jogo ser mais levado para o RPG? Porque agora as armas e os inimigos, eles têm levels.
Então, à medida que você vai avançando no jogo, o jogo te obriga a ficar fazendo upgrades. Então, você vai ter que ficar evoluindo armas, você vai ter que ficar evoluindo acampamento, você vai ter que ficar craftando coisas, você vai ter que fazer melhorias, porque senão você não avança na história. Os inimigos, eles chegam num nível que eles não recebem mais dano nas armas mais básicas. Então, para conseguir esses recursos, o que você tem que fazer? Secundárias e mais secundárias. Esses acampamentos que vocês estão observando, esses postos avançados, essas bases inimigas, você vai ter que ficar tomando e retomando, só para conseguir recursos. Isso faz o jogo se ficar um pouco chato, um pouco enjoativo, um pouco entedioso, porque você não está progredindo na história, você está fazendo sempre as mesmas coisas, só para você conseguir novas armas, upgrades, e na verdade as armas do jogo não são nem tão extensas assim, na verdade são as mesmas armas em 4 níveis. Então você comprou o lançador você ganha um lançador de serras nível 1, aí você tem que comprar depois um nível 2, um nível 3 e se bobear um especial. Então você vai ter que ficar repetindo muita coisa no jogo para fazer sempre as mesmas coisas. Uma outra crítica que eu faço do jogo é a história. A história do jogo ela é muito fraca. Ela começa interessante, você começa a achar o jogo legal, você começa a ficar instigado para saber o que aconteceu com o vilão e com os NPCs do jogo anterior. Né? Eu aconselho você jogar o jogo anterior antes de jogar esse jogo. Mas assim, cara, depois do início o jogo cai muito, a história fica muito fraca. Você praticamente não tem muito convívio com os NPCs anterior. O vilão anterior você encontra ele do meio pro final do jogo. O desfecho dele eu achei muito mal feito, muito ruim mesmo. Eu esperava um outro tipo de desfecho, mas eu vou dizer que ok, também não é péssimo, não é ruim de tudo, tá? Eu esperava realmente assim, um desfecho mais elaborado para o Joseph Seed. Essa fica a minha crítica. E o que eu achei estranho é o seguinte: o Far Cry, desde o 5, você tem NPCs que você pode recrutar para te ajudar nas missões. Esse jogo você encontra basicamente 3 NPCs apenas ao longo da jornada do jogo. Os outros NPCs você não encontra, você tem que ir atrás dele se você quiser ir atrás. Eu achei isso bizarro, eu achei isso esquisito. Eu achei isso muito estranho, porque no Far Cry 5, esses NPCs que te ajudavam no gameplay eram partes integrantes da história, que você conhecia ele ao longo da jornada e que você acabava até criando uma afinidade com esses NPCs, eles eram muito bem amarrados na história. Isso já não acontece em Far Cry New Dawn, tá? Então, basicamente, o que eu senti, o que eu percebi, que é um Far Cry 5 piorado. Eu tive essa impressão de jogar esse jogo. O Far Cry 5, na minha opinião, é um jogo muito melhor acabado do que o Far Cry New Dawn. Uma outra questão também que me frustrou um pouquinho nesse jogo é a questão da performance. Eu comecei a jogar com 2200G, uma RX 570, um PC bem básico, 1080p 60 quadros no alto. Beleza, tava dando para jogar de boa. Na metade do jogo eu comecei a ter muito problema de stuttering, travamentos, quedas. Aí eu fiquei frustrado, fiquei muito puto, fiquei irritado com isso, isso me frustrou bastante. Aí eu fiz um upgrade no meu PC, tá? Eu tava com 1600 AF, que é uns 6 núcleos 12 threads, mais uma RTX 2060. E no meio pro final do jogo eu tive a mesma coisa, problema com stuttering. No meio do jogo, com 1600 mais RTX 2060, eu tava em 1440p 60. Eu finalizei o jogo em 1080p 60 com a RTX tendo stuttering. Então o jogo ele é mal otimizado. Entendeu? O jogo não tá 100% redondo, e isso realmente me deixou puto de raiva, realmente, cara. O desempenho do jogo técnico, realmente, em hardware, ele tá muito mal otimizado. Ele começa bem otimizado, chega na metade, ele começa a te dar desempenhos, problemas de desempenhos, chega na metade do jogo, principalmente quando você vai encontrar o vilão do Far Cry 5, o Joseph Seed, você sente realmente que o jogo começa a ter problemas de desempenho técnico. E no final do jogo também tem muita queda de quadros, isso me frustrou bastante, realmente eu fiquei decepcionado com o trabalho da Bugsoft, né? Ô Bug, pelo amor de Deus, deixa de ser bug, cara, vamos começar a desenvolver um negócio redondo. E assim, esse lance de RPG, a gente quer o jogo, porra, a gente não quer só RPG, a gente quer Far Cry é um shooter. A gente quer o shooter, Assassin's Creed é ação e aventura, eu quero uma ação e aventura, não é tudo que é RPG. Então vocês vão acabar fudendo os jogos todos, porque os jogos da Ubisoft estão cada vez mais parecidos, entendeu? Tá perdendo a graça, cara, a verdade é essa, o jogo não tá legal. E assim, se eu fosse dar uma nota pra esse jogo, eu vou te falar, o que salva é o gameplay. O shooter do jogo é legal, tem algumas armas que são legais, os NPCs, quando você vai em missões com eles, são legais. O problema dele é porque você faz muita coisa repetitiva ao longo do jogo, e isso frustra, a história é fraca.
Então, para eu dar uma nota, o desempenho do jogo é ruim. Ele começa bom, no meio do jogo para o final se torna péssimo o desempenho em hardware dele. A história é fraca, ela é rasa, os NPCs não são trabalhados dentro do jogo, as vilãs não foram bem trabalhadas, então se eu fosse dar uma nota para esse jogo, eu daria, sendo sincero, sendo muito, muito bonzinho com ele, 6. Essa é a minha avaliação. Far Cry New Dawn vale um 6 no máximo. Agora, é um lixo de tudo? Não, se você pagar um preço baixo, como eu paguei, eu consegui pegar ele por R$29, para mim compensou, porque é um preço baixo, R$29 ainda dividi em 6 vezes sem juros, na própria loja da Ubisoft, numa promoção que ela fez. Aí vale a pena, porque R$29 também é quase de graça, né? Um preço para games muito bom. Agora, mais do que isso não compensa, e a durabilidade desse jogo é em torno de 10, 12 horas, quer dizer, um jogo curto, com 12 horas você zera ele, mesmo assim essas 12 horas, 6 horas aí é só enchendo linguiça, é só fazendo aí secundária, invadindo novamente postos avançados para você arrumar material, para você upar o seu personagem, as armas, para você avançar na história principal. Então quer dizer, cara, é muito mal feito. O Far Cry 5 foi uma obra-prima, um jogo muito bom. Agora o New Dawn é uma cópia mal feita do 5 para ganhar dinheiro. A verdade é essa, pagando um preço baixo até que dá para levar. A APU, acho que eles vão ter muito problema. Eu testei na APU, já rodou meio assim, engasgando. E assim, pelos problemas que eu tive com placa de vídeo meio pro final do jogo, eu nem recomendo você perder seu tempo com a APU nele, não. É isso aí, espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, antes que acabe deixe seu like, se inscreva no Giga, pior que tá você não fica, tamo junto, e é isso aí pessoal, valeu.